Paulo Jegue era um homem de convicções firmes. Para ele, o mundo era simples. De um lado, estava o bem, representado pelo PT e seu líder máximo, Luiz Picanha. Do outro, o mal, personificado no Bozo, como ele chamava o ex-presidente Bolsonaro. Paulo idolatrava Luiz Picanha. Ele via o ex-sindicalista como um herói, um salvador dos pobres, um homem que lutava contra as elites e os opressores. Para Paulo, Picanha podia errar, mas suas intenções eram sempre boas. E se algo dava errado, a culpa era sempre do Bozo. Mesmo após Bolsonaro deixar o poder há mais de 2 anos, Paulo continuava acreditando que o ex-presidente era o responsável por todos os males do país. Quando o preço dos alimentos subia, ele murmurava: "É culpa do Bozo, que deixou o país quebrado." Quando o governo anunciava novos impostos, ele dizia: "É para consertar as cagadas do Bozo." E quando escândalos de corrupção surgiam, ele justificava: "Isso aí foi coisa que o Bozo plantou para desestabilizar o Picanha." Paulo era de fato um cidadão alienado. Ele não lia jornais, não assistia a debates e não questionava as informações que recebia. Para ele, a verdade estava nas palavras de Luiz Picanha e nas redes sociais, que ecoavam suas convicções. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. Ele vivia em uma bolha, onde qualquer crítica ao governo era vista como fake news ou discurso de ódio. Um dia, enquanto Paulo estava na padaria, ele ouviu uma conversa entre 2 clientes. Um deles, um homem mais velho chamado Roberto, falava sobre os problemas do país. "O governo aumentou os impostos de novo e a inflação tá comendo nosso salário. E olha que o Bolsonaro já tá fora faz tempo. Quando será que vão parar de culpar ele por tudo?" Paulo não resistiu. Ele se aproximou e disse com convicção: "Roberto, você tá falando besteira. Tudo isso aí é culpa do Bozo. Ele deixou o país quebrado e agora o Picanha tá tendo que consertar. É um trabalho difícil, mas ele vai conseguir. Picanha é o nosso herói." Roberto olhou para Paulo com uma mistura de pena e incredulidade. "Paulo, meu amigo, você tá vendo o mundo por um filtro. O Bolsonaro já saiu do governo há mais de 2 anos. Como que ele pode ser responsável por tudo que está acontecendo agora? O governo atual está no poder, eles que têm que assumir as responsabilidades." Paulo balançou a cabeça como se Roberto estivesse falando uma língua estranha. "Você não entende, Roberto. O Bozo é como um fantasma. Ele ainda está por aí, tentando sabotar o Picanha, mas não vai conseguir. Picanha é forte, ele vai vencer." Roberto suspirou e decidiu mudar de assunto. Ele sabia que não adiantava argumentar com Paulo. O homem estava tão mergulhado em sua idolatria que não conseguia enxergar a realidade. Para Paulo, Luiz Picanha era infalível, e qualquer coisa que acontecesse de ruim era culpa do Bozo ou de algum inimigo do povo. Mas, com o passar do tempo, até Paulo começou a sentir os efeitos das políticas do governo. Sua aposentadoria, que já era pequena, foi reduzida ainda mais por causa de novos impostos. O preço do gás de cozinha e da energia elétrica subiu tanto que ele teve que cortar gastos básicos. E quando ele tentou reclamar, ouviu a mesma justificativa de sempre: "É para consertar as cagadas do governo anterior." Um dia, enquanto Paulo estava em casa, assistindo a um discurso de Luiz Picanha na TV, ele começou a sentir uma ponta de dúvida. O presidente falava sobre justiça social e distribuição de renda. Um trabalhador que ganha R$1.000 entrar junto com ele, dependendo do alimento que ele pega e o alimento que o trabalhador pega, o trabalhador paga proporcionalmente o mesmo imposto de renda dele. Não é correto, não é justo, não é humanamente justificável. Mas, na prática, Paulo só via mais dificuldades. Ele olhou para a foto de Picanha que pendurava na parede da sala e murmurou: "Será que eu tô errado? Será que o Bozo não é o culpado de tudo?" Naquele momento, Paulo sentiu uma fissura em sua crença cega. Ele percebeu que talvez o mundo não fosse tão simples quanto ele imaginava. Que talvez idolatrar um político e culpar outro por todos os problemas não era a solução. E que, talvez, era hora de abrir os olhos e questionar as verdades que ele sempre aceitou sem pensar. Mas, no fundo, Paulo sabia que não seria fácil.
Ele havia passado tanto tempo acreditando em Luiz Picanha e culpando Bolsonaro que mudar de ideia parecia uma traição. E enquanto ele refletia sobre isso, a foto de Picanha na parede parecia olhar para ele como se dissesse: "Não desista de mim, Paulo. Eu sou o seu herói." E assim, Paulo continuou preso em sua cegueira, dividido entre a lealdade cega e a dúvida crescente. Ele sabia que, um dia, teria que enfrentar a realidade. Mas, por enquanto, ele preferia continuar vivendo em sua bolha, onde Luiz Picanha era o herói e o Bozo era o vilão. Afinal, era mais fácil culpar alguém do que assumir que, talvez, ele mesmo tivesse contribuído para o problema ao não questionar as promessas que tanto acreditou.